Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Tá tudo bem, tudo em paz, tudo tranquilo, né? Só aí na normalidade, tá bom? Continue assim, tá? Estudando, pesquisando, procurando acrescentar ao conhecimento de vocês algo mais daquilo que vocês estão aprendendo, tá? E aí, estamos aqui para a transmissão de mais uma aula, né? Concluir o nosso conteúdo sobre pronome, tá? Nossa aula hoje vai ser de gramática. E nessa aula aqui a gente pretende aprender mais dois tipos de pronome. Gente, a classificação dos pronomes vai além, tá? Do que o módulo de vocês apresenta, tá bom? Mas o que está pedindo que a gente ensine para vocês, né, é aquilo que se considera o básico sobre o estudo dos pronomes, tá? Os pronomes pessoais do caso reto e oblíquos, pronomes pessoais de tratamento, os pronomes possessivos, demonstrativos e esses dois que a gente vai aprender hoje, que são os pronomes indefinidos e os interrogativos, tá? Agora, por que a gente diz que é o básico, né? Na verdade, o básico do estudo dos pronomes são os pronomes pessoais do caso reto. Por quê? Porque são os pronomes que a gente usa diariamente, né? Diariamente. Em seguida aos pronomes pessoais do caso reto, vem os pronomes possessivos. Porque, na realidade, quando você diz o que é meu, isso é seu, né? Isso aqui é dele, né? Então, a gente já tem uma certa familiaridade com os pronomes possessivos. Em se tratando dos demonstrativos, né? Dos demonstrativos, o módulo de vocês, ele traz uma explicação bem básica, né? Além do que a gente aprendeu na aula passada, tá? Porque os pronomes demonstrativos, eles trabalham com a questão dessa relação entre você, né, que fala, entre eu que falo, e o espaço, né, a questão do tempo e do espaço onde está sendo trabalhado o pronome, tá? Aí é o uso daqueles pronomes que a gente viu, né? Esse, essa, isso, isto, esta, neste, nesta, nessa, nesse, aquilo, aquele, aquela, tá? E as suas flexões. Quando o livro traz suas flexões, quer dizer que os pronomes, eles variam em gênero e em número, como a gente aprendeu nas aulas anteriores, ok? Então, esses dois pronomes aqui, eles são de melhor aprendizagem. Primeiro, que quando a gente fala em pronomes indefinidos, né, já vem a ideia indefinido, da ideia de indefinição, de imprecisão. Geralmente a gente usa alguns, né? Alguns de vocês, né, ou algum de vocês poderia me ajudar nessa questão aqui do desenvolvimento do trabalho em grupo, né? Aí quando a gente diz algum de vocês, a gente dá liberdade para você perguntar: eu posso, professora, lhe ajudar? Aí o outro vai e diz assim: eu também posso? Eu não defini quem vai me ajudar. Eu não defini quem vai contribuir para o desenvolvimento do trabalho em grupo, né? Se eu tivesse dito assim, ó, você, fulano de tal, vai fazer isso, e você, fulano de tal, vai fazer aquilo, então eu estaria definindo, certo? Mas não, quando eu digo alguns, outros, né, outros depois farão o trabalho e tal, eu estou me referindo aos pronomes indefinidos, ok? Então, no livro de vocês traz uma definição para pronomes indefinidos, tá? Esse conteúdo você vai encontrar na página 60 do módulo 3, certo? E tem um quadro lá no livro que ele tem a classificação, né, dos pronomes que são indefinidos, que são variáveis, invariáveis e as locuções pronominais, que a gente vai dar uma explicada para vocês sobre isso aí, ok? Então,
Olha, aqui a gente tem pronomes indefinidos. Eles se referem à terceira pessoa do discurso. Qual é essa terceira pessoa do discurso? Ele ou ela, né, no singular, eles ou elas no plural, tá bom? Então, os pronomes indefinidos, eles fazem referência à terceira pessoa do discurso. Dão ideia de quê? De uma indefinição, de imprecisão. Não é aquela coisa certa, taxativa, tá bom? Então vamos lá. Pronomes indefinidos são aqueles que se referem à terceira pessoa do discurso e substituem ou acompanham um substantivo, dando-lhe uma ideia de indefinição ou imprecisão. Olha, desde o pronome pessoal do caso reto, que a gente sabe que os pronomes, na sua totalidade, eles acompanham ou substituem um substantivo. Isso aí já é sabido por parte de vocês. Agora, nos pronomes indefinidos já tem uma coisa nova, a questão da imprecisão e da indefinição. Olha, o que é um pronome indefinido? É aquele pronome que não define o substantivo. Ele acompanha ou substitui o substantivo sem defini-lo, quer dizer, sem determinar, sem determiná-lo, tá bom? Vejamos, quais são esses pronomes indefinidos? Existem vários, gente, na língua portuguesa, vários, tá bom? Os variáveis, nós já demos exemplos aqui, né, de algum, algumas, né, algum, alguns, alguma, algumas, certo, certo. Você sabia que a palavra certo é um pronome definido? Olha, quando você vai contar uma história para alguém, você diz assim, uma certa vez, eu não estou definindo esse momento da história, uma certa vez, um certo dia, esse dia pode ter se passado agora há pouco, no passado bem próximo, pode ter sido no passado bem distante, né? Então, um certo dia, não está determinando uma data precisa, né? Nenhum, nenhuma, outro, outras. Olha, um exemplo bem válido. No momento, a gente está aprendendo de uma forma virtual. Em outros momentos, olha só, em outros momentos, a nossa aprendizagem se deu de forma real. Quando eu digo em outros momentos, esses outros, posso me referir outros anos, outros dias, né? Quando eu digo a palavra momento, esse momento, ele está me declarando dias, anos, né? Porque até a metade do mês de março de 2020, a gente estava tendo uma aula em tempo real, não é isso? Real. Mas agora, nós estamos tendo as nossas aulas virtuais, quer dizer, em outros momentos. Esse outro ou outros, ele pode estar determinando para mim um ano ou dia, né, e tal. Que outros nós temos muito, muitas, todo, todas, pouco, poucas. Isso tudo com suas fracções, viu, gente? Ó, pouco, poucos, pouca, poucas. Olha, posso dizer assim, ó, daqui a alguns dias, né, será lançado um novo protocolo, daqui a alguns dias. Esse termo alguns, não está me definindo, nem está me dizendo, me delimitando, né, determinando, aliás, se vai ser amanhã, se vai ser na próxima semana. A gente não sabe, daqui a alguns dias. Então, essa questão da imprecisão diz respeito aos pronomes indefinidos, tá? Outro pronome que você outra palavrinha que é um pronome definido e talvez você não soubesse, né?
Ó, muito e muitas. Muito também tem o sentido de advérbio, mas você tem que saber essa diferença, ok? Olha, quando você diz assim, que você saiu no final de semana com seus pais e o passeio foi muito divertido, muito. Olha, quando você diz muito aqui, muito divertido, esse muito aqui, ele está se referindo a uma intensidade. Quer dizer, o passeio foi bom demais. Então, esse muito aqui é um advérbio de intensidade. Agora, quando você diz assim, gente, há muitos anos atrás, muitos anos, é um pronome definido. Ó, muitos, muitos, né? Ou então diz assim, gente, eu ainda tenho muito o que viver, muito. Esse muito aí não é advérbio. Ainda tenho muito. Vejam que os pronomes indefinidos, eles acompanham ou substituem o substantivo. Se você diz assim, o passeio foi muito divertido, esse muito aí, a diferença é porque divertido já está se referindo a um substantivo. Aliás, a um adjetivo. E quando você diz assim, ainda vou viver muitos anos, esse muitos aí está acompanhando o substantivo anos, tá entendendo? Então você tem que saber fazer a diferença. Outro pronome que tem aqui, ó, é invariáveis, com relação aos invariáveis. O que é invariável? Que não varia, não muda. Alguém. Quando eu pergunto assim, alguém aí pode me ajudar? Alguém. Pode ser qualquer um de vocês. Não existem alguém, né? Alguém pode me ajudar? Então pode ser qualquer um da turma. Então é um pronome indefinido, né? Algo, e gente, eu tenho algo a dizer para vocês. Aí todo mundo fica querendo, o que é, né? Querendo saber o que é. Eu tenho algo. Quando eu digo algo, eu não estou definindo o que eu quero dizer para vocês, tá? Ninguém, outro pronome definido, ó, ninguém. E gente, olha, o importante é que você deve aprender esses pronomes, tá? Pra você saber qual é a diferença. E é muito simples, olha. É muito simples você aprender, né? Tá, tem o quadro do seu livro, você pode pesquisar também. Então, ó, ninguém sabe quando a vacina para o corona, para o combate do corona vai funcionar, né? Ó, ninguém. Quando eu digo ninguém, eu, você, as autoridades também não vão saber. Ninguém. É um pronome indefinido. É nada além do que você possa fazer. Nada. Quer dizer, nada, né? Cada e tudo. Já nunca, ó, nada é pronome definido. Nunca é advérbio de negação, tá? E com relação às locuções pronominais, cada um, qualquer um, quem quer que seja, por exemplo, seja quem for, todo aquele que e todo mundo. Ó, todo mundo. Não está se referindo a mundo. Não, todo mundo. Quer dizer, ó, todo mundo pode ir. Digamos que esteja uma turma aqui junto com outra turma, todo mundo pode ir, né? Eu não estou definindo, vai esse grupo aqui, esse aqui não. Todo mundo, tá? Então, os pronomes definidos, eles se referem à terceira pessoa, né? Ele, ela, eles ou elas, dão ideia de definição e imprecisão. E eles também substituem ou acompanham o substantivo, tá? São variáveis e invariáveis. E quando eu digo cada um, quem quer que seja, eu já estou me referindo às locuções pronominais, tá? E quanto aos pronomes interrogativos? O que são eles? São aqueles que são empregados para formular frases interrogativas, diretas ou indiretas, tá? Como é que se dá isso? Ó, como é que se dá essa questão do direto e do indireto? Olha, eu já sei, quando fala assim, interrogativo, você lembra de qual sinal? De pontuação? Ó, ponto de interrogação, você lembra logo. Se eu estou perguntando,
Se eu estou interrogando, é um sinal de interrogação. Agora, eu utilizo para formular perguntas diretas ou indiretas. E como é que funciona esse negócio de pergunta direta? Olha, as perguntas diretas, elas são iniciadas por palavras interrogativas e terminam com ponto de interrogação. Por exemplo, quantos anos você tem? Quando eu digo quantos, né? Que é isso? Então, são pronomes interrogativos, ó. Ok. Qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas. E que e quem. Quem é você? Quem está aí? Quantos anos você tem, né? Então, para a pergunta direta, eu inicio com palavras interrogativas e no finalzinho eu coloco um ponto de interrogação. E as perguntas indiretas apresentam o pronome interrogativo no meio e terminam com ponto final, né? No caso, eu queria saber que horas são. Ó, eu queria saber que horas são. Nas perguntas diretas eu começo com o pronome, tá entendendo? Olha, eu começo com o pronome. Um exemplo aqui, ó, das diretas. Que horas são? Ó, eu começo com o pronome interrogativo. Nas perguntas diretas, tá bom? Que horas são? E termina aqui, ó, com o ponto de interrogação. As indiretas, elas apresentam o pronome interrogativo no meio e terminam com ponto final. Ó, eu queria saber que horas são. Olha onde aparece aqui o pronome interrogativo. Tá bom? Ou então, eu queria saber quanto custa esse chocolate. Ó, quanto custa esse chocolate? Pergunta direta. Queria saber quanto custa esse chocolate? Pergunta indireta. Tá? Então, olha, pronomes pessoais, do caso reto e oblíquo, nós já aprendemos, né? Eles substituem e acompanham o nome também. Qual é a função sintática dos pronomes pessoais do caso reto? De sujeito. Dos pronomes pessoais do caso oblíquo, eles complementam o verbo. Os demonstrativos, eles já vão dar a ideia de situar a gente no tempo, nessa relação das pessoas do discurso, no tempo. Os pronomes pessoais de tratamento, eles são indicados para usar com pessoas que a gente tem uma certa intimidade, né? Para algumas autoridades, tá bom? Os pronomes possessivos já está dizendo da ideia de posse, de pertencimento, meu, né? Seu, teu, dele. Os pronomes pessoais de tratamento, eles são conhecidos, né? Você, senhor, senhora, sua excelência, excelentíssimo. Os pronomes indefinidos, a gente acabou de aprender, né? Que eles se referem à terceira pessoa, dão ideia de definição e imprecisão, são variáveis, invariáveis e ainda tem as locuções pronominais. Quando a gente diz cada um faça a sua parte, esse cada um é uma locução pronominal. E os pronomes interrogativos, eles servem para formular perguntas diretas e indiretas. E também, eles são, né? Eles podem ser variáveis, né, e invariáveis. Tá bom, pessoal? Então, para melhor conhecimento dos pronomes, o que você vai fazer? Além de você ler no seu módulo as páginas que vão no roteiro, você pesquise, né? Você procure formular sua própria atividade, às vezes de uma revisãozinha, para você poder, né, acumular o conhecimento com relação aos pronomes. Ok, pessoal? Então até a nossa próxima aula, tá? Se Deus quiser. E não esqueça de fazer a atividade. Tendo dúvida, é só perguntar pra gente, tá? Não deixe de assistir as nossas aulas, não deixe de dar o seu ok, como também não deixe de prestar conta das suas atividades, tá bom? Tchau!